Bom, pessoal, vamos precisar agora falar da história de Édipo, tá? Como eu já havia gravado um vídeo do meu curso de psicanálise falando sobre o Édipo, contando a história, eu vou aproveitar esse vídeo aqui, tá? Só que a interpretação vai ser do ponto de vista da psicologia analítica, ok? A história conta que o rei de Tebas lá foi advertido pelo oráculo de Delfos de que seu filho que iria nascer iria matá-lo e iria se casar com sua esposa Jocasta. Após a criança nascer, Lion manda que seus servos o levem até um local distante e o matem, né? O servo encarregado de fazer isso foi com a criança até uma terra distante e não teve coragem de matá-la, né? Apenas furou os dois pés da criança e passou uma corda pelo buraco feito, né? E deixou a criança amarrada numa árvore de cabeça para baixo para que os lobos a comessem. O servo foi embora, deixou a criança lá e ela foi encontrada por um camponês, né? A primeira coisa que ele viu foram os pés inchados da criança. E daí colocou nela o nome de Édipo, aliás, que significa pés inchados, né? O camponês, então, ele leva a criança até o rei Pólibo de Corinto. Pólibo era casado com a rainha Mérope. Eles não possuíam filhos. Então eles decidem adotar Édipo, né? E Édipo passa a ser criado em Corinto, né? Após alguns anos, Édipo vai até o oráculo de Delfos e descobre que sobre ele tem uma maldição, que é de matar seu pai e se casar com a sua mãe, né? Ele, pensando que seu pai era Pólibo de Corinto, ele decide então fugir da cidade para ir para uma terra distante, né? E após se encontrar bem longe da cidade de Corinto, ele encontra um grupo, né, que é o grupo do rei. Ele não sabia que era do rei Laio de Tebas, né? Os dois grupos vão se encontrar num caminho estreito, o qual só dá para passar um grupo de cada vez, né? Então Laio vai querer que Édipo saia do caminho e Édipo vai querer que Laio saia do caminho. Começa uma discussão. Acontece que um dos servos de Laio acaba matando um cavalo de Édipo. Édipo fica furioso e mata o servo e também mata Laio, sem saber que ele acabou de cumprir a primeira parte da profecia, que era matar o seu pai. Édipo então continua a jornada até que ele encontra a Esfinge. A Esfinge é um ser mitológico que é metade homem e metade leão, né? A Esfinge fica sempre num caminho, então se você quiser passar por aquele caminho, a Esfinge vai sugerir um enigma, né? Se você acertar o enigma, ela vai deixar você passar. Se não, ela vai devorar a pessoa que errou o enigma, né? Então, ela fala do enigma para Édipo, pergunta se ele aceita. Ele pensa um pouco, então ele decide aceitar, né? Responder o enigma. Então a Esfinge faz a pergunta: o que é que pela manhã anda de 4 patas, à tarde de 2 e à noite com 3 patas? Édipo vai pensar um pouco e vai responder ao homem. Porque na infância ele engatinha, portanto tem 4 patas. Na fase adulta ele anda com 2 pernas, portanto 2 patas. E na velhice ele usa uma bengala e, portanto, possui 3 patas, né? Ele acerta o enigma, a Esfinge se sente humilhada,
e se joga do desfiladeiro, acabando com a sua vida, né? Um detalhe sobre a esfinge é que ela já vinha assolando a cidade de Tebas durante algum tempo, causando destruição e morte, né? Como Édipo derrotou a esfinge, o povo de Tebas o elege como rei e faz com que ele se case com Jocasta, que já estava viúva, né? Ele toma Jocasta como sua esposa e, sem saber, acaba se casando com ela e os dois têm filhos, né? Sem saber, ele cumpre a segunda parte da profecia, né? Que é casar com sua mãe. A primeira parte, matar o seu pai. A segunda, casar-se com sua mãe. Passados alguns anos, a cidade de Tebas é assolada por uma praga, né? Eles pedem a orientação do oráculo, e o oráculo diz que somente a praga vai acabar quando o assassino do rei Laio for expulso da cidade de Tebas. Édipo então sai em busca de quem matou Laio, né? E ele tenta reunir pistas, né? Porque já fazem anos que Laio foi morto. E ele chama Tiresias, que é o vidente, e esse vidente vai dizer que quem matou o rei Laio foi Édipo. Só que ninguém acredita nessa história, né? Édipo então vai mandar chamar um servo que havia presenciado a morte de Laio, só que ele morava bem distante da cidade, né? O servo chega e, após muita insistência de Édipo, ele conta toda a história e diz que realmente Édipo matou seu pai e se casou com sua mãe, né? Jocasta, após ouvir a história, se suicida. Édipo, angustiado, vaza os 2 olhos, né? Ele vai furar os 2 olhos e vai fugir de Tebas. E assim acaba a história.